Fala pessoal, hoje vou trazer aqui para vocês um tema bastante corriqueiro e que ainda apresenta muitas dúvidas nos licitantes, nos advogados, enfim. A diferença entre o CAT e a arte, ou seja, entre a certidão de acervo técnico e a anotação de responsabilidade técnica. Tá ok? Mas antes de entrar nesse assunto, eu vou pedir para vocês darem uma força aqui para o canal. Vamos se inscrever, por favor. Clica lá no sininho para receber as notificações de quando sair um vídeo. E, por favor, vamos também compartilhar esse vídeo aqui. Vamos dar uma forcinha para a gente. Tá? Então, o que é isso, gente? O que é a anotação de responsabilidade técnica e o que é a certidão de responsabilidade técnica? Ou seja, a arte e a CAT. Tá. Primeiro, gente, eu não sou engenheiro, eu sou advogado, então eu vou passar para vocês aqui uma explicação sobre a diferença entre esses dois espécies de documentos. Mas, por favor, tá? Quem for engenheiro e estiver assistindo esse vídeo, se eu falar algum tipo de impropriedade técnica, tá? Não leve a mal, porque o objetivo é explicar essa diferença. E para isso eu vou me utilizar da linguagem mais simples possível para poder me fazer entender. Então, primeiro, a anotação de responsabilidade técnica. Que negócio é esse? Gente, a anotação de responsabilidade técnica é um documento expedido pelos CREAs de cada estado, tá? Que quando um determinado engenheiro ou arquiteto ou ainda alguém da agronomia vai se responsabilizar por algum projeto ou pela execução de algum projeto, essa obra, digamos assim, de uma forma geral, tá falando, esse serviço, ele tem que ter um responsável técnico. E o responsável técnico, para efeitos de registro junto ao CREA e até perante a fiscalização, se dá por meio da arte, da anotação de responsabilidade técnica. Ou seja, quem é o responsável técnico pelo esse projeto ou pela essa obra, enfim, por esse serviço. Esse documento é a arte. E não se confunde com o CAT, a certidão de acervo técnico. A certidão de acervo técnico, pessoal, ela é um registro do profissional, ou seja, um registro de todo o seu histórico como um profissional. Tudo isso vem registrado na CAT do determinado profissional, seja ele engenheiro ou seja ele um arquiteto. Tá? Então, por exemplo, numa licitação, o ideal é que a administração pública ela exija um CAT, a certidão de acervo técnico, e não a arte. Por quê? A arte, gente, ela, como disse, é a anotação de responsabilidade técnica. Só que no meio do projeto, ou no começo da execução, aquele profissional pode ser substituído. A obra, o serviço pode não ser concluído. Por exemplo, eu vou começar, mas eu desisti, não quero mais. Só que eu, profissional, terei uma arte registrada em meu nome. Mas não necessariamente aquele projeto, aquela obra, enfim, aquela reforma, ela foi levada a cabo, ou seja, ela terminou. Então, a arte, ela, numa licitação, ela pode induzir a administração pública em erro. Já o CAT, tá, ele vai substituir essa arte. Por quê? Quando aquele determinado profissional que foi responsável técnico terminar aquele seu serviço, ele vai informar aquilo para o CREA e vai solicitar a expedição do respectivo CAT, da certidão de acervo técnico. Então, o CREA vai concluir que a obra ou serviço terminou, ou o próprio contratante vai expedir um atestado de capacidade técnica para esse profissional, informando, dando quitação daquela obra, daquele serviço, tá? Obra de maneira geral, dando quitação daquilo, ele vai registrar junto ao CREA e vai dar baixa na anotação de responsabilidade técnica
e vai solicitar a CAT. Então, gente, numa licitação, você não deve apresentar a arte, e sim a CAT, porque a CAT, inclusive, pelo regulamento do CONFEA, né, do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, ele coloca lá, se eu não me engano, no artigo 49, tá? Posso estar aqui meio que confundindo lá o artigo, mas dá uma olhadinha. Mas, com a certeza, artigo 49 ou 51, ele estabelece que o documento hábil a qualificar, a registrar, melhor dizendo, o histórico profissional é a CAT, é a certidão de acervo técnico e não a arte. Tá certo? Gente, videozinho hoje curto, mas objetivo. Espero que vocês tenham entendido essa diferença. E daqui para frente não vamos mais ter essa dúvida. E eventualmente, se vocês se depararem em uma licitação em que o seu concorrente apresentou a arte no lugar da CAT, você já tem um bom argumento aí para recorrer. Tá certo? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.